Você pode estar quebrado agora e ainda assim ter um programa mental que te impede de enriquecer, mesmo se ganhar na loteria. E sabe o que é pior? Você nem faz ideia disso. Eu descobri algo que é tão poderoso, tão absurdo, que deveria ser ensinado às crianças antes mesmo de aprenderem a ler. Mas a maioria das pessoas vive a vida inteira sem sequer ouvir falar disso. Foi chamado por Dr. Maxwell Maltz de a maior descoberta psicológica da sua geração. E é sobre autoimagem. Mas não qualquer autoimagem. É aquela imagem escondida na sua mente que controla o quanto de dinheiro você pode ganhar. Sabe o que é realmente curioso? As pessoas acham que o que determina quanto elas ganham é o emprego que elas têm, o diploma que carregam ou até a cidade onde moram. Mas deixa eu te contar uma coisa. O verdadeiro limite da sua renda está trancado na imagem que você tem de si mesmo. Sim, é isso mesmo. E não, isso não é papo de autoajuda barata. É ciência, é psicologia. E é a explicação lógica para por que você continua batendo no mesmo teto financeiro. Você já percebeu que tem gente que ganha na loteria e pouco tempo depois está mais endividada do que antes? Isso não acontece porque faltou sorte. Acontece porque a autoimagem delas ainda era de alguém que vive no aperto. Então, por mais que o valor na conta tenha mudado, o subconsciente devolveu tudo à estaca zero. Porque o que está enraizado lá dentro é mais forte do que qualquer dinheiro que chega do lado de fora. Eu gosto de fazer uma pergunta simples. Como você se vê quando pensa em sucesso financeiro? A resposta, muitas vezes, vem acompanhada de um silêncio ou de um riso nervoso. Isso porque a maioria das pessoas nunca parou para visualizar a si mesma como uma pessoa próspera, como alguém que entra numa loja e compra sem olhar o preço, que viaja de primeira classe sem culpa, que investe com confiança, lidera negócios, gera valor e atrai riqueza. Agora deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha te contado. Você não ganha o que você quer, você ganha o que você é. E o que você é está ligado ao que você acredita ser. Ou seja, a sua identidade mental é o teto do seu rendimento. Pesquisas da Universidade de Stanford mostraram que acreditar que pertence a um grupo de sucesso já melhora o desempenho. Mesmo sem mudar as habilidades técnicas, só de mudar a forma como você se vê, seus resultados no mundo real começam a mudar. E é por isso que autoimagem é mais do que autoestima. Ela é um termômetro do quanto de abundância você aceita ou rejeita sem perceber. Às vezes a pessoa até ganha mais, um bônus, um contrato, uma venda alta, mas algo dentro dela diz, isso não é para mim. E em pouco tempo ela dá um jeito de perder, gastando sem controle, se endividando, sabotando oportunidades, voltando ao nível da autoimagem original. Você já se pegou dizendo, eu não sou bom com dinheiro? Ou eu não nasci para ser rico? Essas frases parecem inofensivas, mas são venenos mentais repetidos há anos. Cada vez que você as diz, reafirma uma identidade pobre e limitada. Quer um exemplo prático? Imagine que você esteja acostumado a ganhar 5 mil por mês. Um dia, por alguma razão, você fatura 20 mil. Em vez de manter esse padrão, começa a gastar com coisas que não precisa. Um celular novo, roupas de marca, viagens inesperadas. Não é irresponsabilidade, é programação mental te dizendo que não merece esse dinheiro. Que é por isso que precisamos agir. Toda vez que pensar algo negativo sobre dinheiro, pare e diga em voz alta, eu sou um ímã para a riqueza. O dinheiro vem até mim de todas as direções. Isso não é sobre mentir para si mesmo. É sobre reprogramar sua identidade. Faça isso por 7 dias, de verdade. Escreva, repita, grave, ouça antes de dormir. Crie uma nova trilha sonora mental. E então veja o que começa a mudar. Não só nas finanças, mas na forma como você anda, fala e enxerga oportunidades. Quando a imagem que você tem de si muda, tudo ao redor começa a se reorganizar. Não é mágica, é ajuste interno que se reflete no externo. Dinheiro é só consequência. A verdadeira causa está na imagem que você cultiva ou destrói todos os dias aí dentro de você. Se ainda duvida, pense. Por que é mais fácil acreditar que nasceu para sofrer do que acreditar que nasceu para prosperar? Simples. Você foi condicionado assim. Mas o lado bom é que toda programação pode ser reprogramada. E isso começa agora.
Existe um mecanismo dentro de você funcionando como piloto automático. Ele te mantém em um trajeto seguro, mesmo que seja um de escassez. Você até tenta mudar, mas, se não reprogramar, será puxado de volta ao antigo ponto de partida. É como um avião indo de Chicago a Paris, sempre corrigido pela navegação. Só que seu sistema está ajustado para manter seu padrão financeiro atual. Esse sistema é o mecanismo cibernético. Ele mede a diferença entre onde você está e onde acredita que deve estar, e te conduz até esse ponto. Se no fundo você acredita que deve estar sempre lutando, com pouco dinheiro, ele vai garantir que essa realidade se mantenha, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Mesmo que venham oportunidades incríveis ou dinheiro inesperado, se sua autoimagem for limitada, você voltará para esse limite. Eu vivi isso. Minha renda disparou, ganhei em poucos meses mais do que já havia ganhado em anos, e mesmo assim fiz escolhas ruins. Entrei em negócios mal pensados, gastei com o que não precisava, negligenciei meu patrimônio. Era meu sistema tentando me reconduzir ao lugar seguro. Uma voz dizia: Bob, isso é bom demais para durar. E essa voz tinha mais força que qualquer valor na minha conta. Isso acontece com milhares todos os dias. Talvez com você. Sabe aquele aumento que chegou e logo foi engolido por novas dívidas? Aquele bônus que sumiu como água escorrendo pelos dedos? Ou aquele contrato promissor que não deu certo? Isso é autossabotagem ativada por um padrão mental que ainda não foi ajustado. E o mais perigoso é que esse processo é silencioso. Ele corrige sua trajetória de volta ao velho normal sem fazer barulho. Não importa sua profissão, se a imagem interna não for de riqueza, você sempre voltará à escassez. Já se perguntou por que algumas pessoas ganham pouco mesmo trabalhando duro, enquanto outras atraem oportunidades com facilidade? Isso não é sobre merecimento, é sobre programação interna. Esse termostato invisível ajusta sua realidade financeira de acordo com a imagem que você tem de si mesmo. Se ele estiver programado para pobre, mediano ou limitado, algo sempre vai te puxar de volta. Lembra do termostato da sua casa? Se ele estiver ajustado para 20 graus, o sistema vai sempre trazer a temperatura de volta, mesmo que o ambiente esquente ou esfrie. É automático. E o seu termostato interno funciona da mesma forma. Não é castigo. É o que foi instalado dentro de você, muitas vezes desde a infância, com frases como dinheiro não dá em árvore ou a vida é difícil. Essas frases ajudaram a fixar seu ponto de retorno. Mas você pode mudar isso. Pode reconfigurar o sistema. E isso não se faz com força de vontade ou fórmulas mágicas. Se faz com consciência, repetição e construção de uma nova imagem. Uma imagem onde você se vê ganhando mais do que precisa, com tranquilidade e equilíbrio, sentindo que merece viver bem. Onde você é o dono do jogo, e não uma peça sendo arrastada por crenças antigas. Essa é a base do meu trabalho há mais de 50 anos. Ajudar pessoas comuns a destravarem esse mecanismo interno. Quando isso acontece, você para de lutar contra o dinheiro e começa a cooperar com ele. Deixa de perseguir oportunidades e passa a atraí-las, vivendo numa nova frequência. E nesse novo nível, tudo flui diferente. Negócios, relacionamentos, decisões. E principalmente sua paz ao lidar com dinheiro. O que te limita está dentro, não fora. Você pode correr atrás de atalhos, mas sempre será puxado de volta, a menos que mude a direção do piloto. E isso começa com uma simples decisão: parar de aceitar como normal uma vida que você não quer mais. Porque você merece mais, e pode mais, muito mais. E sabe o que quase ninguém te conta? Que seus hábitos não são realmente seus, e sim a extensão da imagem que você tem de si mesmo. É por isso que você tenta mudar de vida, organizar as finanças, ser mais produtivo, mais disciplinado, mas acaba voltando aos mesmos comportamentos de antes. Você pode até comprar um curso de finanças, fazer uma planilha detalhada, seguir um método rigoroso de economia, mas sem mudar a imagem interna, tudo volta ao ponto de partida. Mas se dentro da sua mente, você ainda se enxerga como alguém desorganizado, endividado ou azarado com dinheiro, vai sabotar tudo sem nem perceber. E pior, vai achar que a culpa é sua.
Vai se sentir fraco, incapaz, indisciplinado. Mas a verdade é que você está apenas sendo coerente com a imagem que carrega. E olha, isso não é só percepção. É neurociência. O cérebro humano tem uma tendência natural de manter a identidade estável. Ele vai fazer de tudo para alinhar seus comportamentos com a sua autoimagem. Então, se você se enxerga como alguém que vive com pouco, o cérebro vai manter isso. Ele cria distrações, esquecimentos, impulsos e justificativas perfeitas para que você continue vivendo com pouco, mesmo quando tudo está a seu favor. Já percebeu isso? Você decide guardar uma quantia por mês. No começo consegue, mas de repente a geladeira quebra, o carro dá problema ou aparece uma viagem. E o dinheiro guardado desaparece. E você pensa, tá vendo? Toda vez que tento guardar acontece alguma coisa. Mas isso é reflexo da sua autoimagem. É quase como mágica, mas ao contrário. Você atrai exatamente o que sustenta sua velha identidade. E tem mais. O homem é o que ele repete todos os dias. Isso só é verdade porque antes de repetir algo, você já se enxergava daquele jeito. A disciplina nasce da identidade, e a identidade nasce da autoimagem. Quando você se vê como alguém confiante, forte e focado, você começa a agir assim. Não é o contrário. Agora deixa eu te dar um exemplo prático. Uma pessoa quer investir, mas sempre trava. Abre conta, vê vídeos, lê artigos, mas na hora de aplicar sente medo. A voz diz, isso não é para mim. E ela desiste. Não é falta de conhecimento. É a autoimagem dizendo, você não é uma pessoa que investe, você é alguém que gasta. E o cérebro obedece. Mudar começa com um pequeno deslocamento de identidade. Perguntas como seria se eu já fosse investidor? O que faria hoje sendo próspero? Como alguém que cuida bem do dinheiro agiria agora? Essas perguntas mudam seu foco. E onde está o foco está a criação. Você começa a agir como deseja. Isso é reprogramação. Já vi motoristas, enfermeiras, professores mudarem tudo quando pararam de focar só no comportamento e mudaram a imagem interna. Porque tentar criar um novo estilo de vida, mantendo a velha autoimagem, leva à sabotagem. Você se sente um impostor e justifica com não era para mim. O fracasso, muitas vezes, é só a autoimagem vencendo mais uma vez. Por isso, comece com um exercício simples. Descreva sua versão mais próspera. Quanto ganha, como fala, se veste, anda, resolve problemas, lida com o dinheiro. Leia isso em voz alta todos os dias. Feche os olhos e se veja nessa vida. Parece simples, pois é. Às vezes o que muda tudo não é o que é difícil, é o que é constante. E há um dado interessante de um estudo da Universidade de Yale, que acompanhou estudantes que escreviam metas detalhadas e visualizavam suas conquistas. 20 anos depois, esses estudantes tinham acumulado mais riqueza do que todos os outros da turma somados. Algo em torno de 200 milhões de reais hoje. Isso não é coincidência. Isso é o poder de uma autoimagem cultivada com intenção. Agora pense comigo, o que você mais repete sobre si mesmo? Eu sou péssimo com números? Dinheiro some da minha mão? Eu não consigo manter uma rotina? Então é isso que você reforça, mesmo sem perceber. Mas se você mudar essa fala para eu estou aprendendo a prosperar, eu administro bem meu dinheiro, eu sou uma pessoa organizada, o cérebro reage. O cérebro começa a buscar evidências para sustentar essa nova versão. E adivinha? Ele vai encontrar. Porque o cérebro não gosta de inconsistência. Se você disser algo suficiente, ele começa a acreditar. E quando ele acredita, ele manda o corpo agir. E quando o corpo age, os resultados aparecem. E quando os resultados aparecem, sua realidade muda. Então não se engane. Mudar hábitos não é sobre força de vontade. É sobre mudar sua autoimagem. Na escola, eu era o garoto com uma etiqueta invisível na testa. Burro. Minhas notas eram ruins, professores balançavam a cabeça, minha família desistia. Eu levava boletins para casa que diziam que eu não era capaz. E o mais cruel, eu acreditava. Não importava o quanto eu estudasse, nunca seria inteligente. Então eu nem me esforçava. Qual o sentido? Estava convencido de que não adiantava. Mas essa não era a verdade. Era só a imagem que eu tinha de mim mesmo.
Uma imagem moldada por experiências repetidas, olhares de reprovação, comparações e comentários que pareciam pequenos, mas me esculpiram por dentro. E isso não acontecia só comigo. Milhões de pessoas crescem com imagens mentais que não escolheram, foram entregues e passaram a ser vividas como verdades. Quando alguém acredita que é limitado, medíocre, que nasceu para lutar e não para vencer, essa crença contamina cada escolha, oportunidade e mudança. Talvez você esteja fazendo isso com você agora. Quantas vezes deixou de se inscrever em algo, achando que não era bom o bastante? Já pensou nisso? Quantas vezes viu uma vaga ou uma chance de negócio e pensou, isso não é para mim? Essa voz é a mesma que me dizia que eu não era inteligente. A verdade é que sua renda, seu trabalho, sua rotina, tudo é reflexo da imagem que você carrega internamente, um espelho invisível das suas emoções. Se a imagem é de fracasso, o reflexo será fracasso. Se é de escassez, o reflexo será falta. Não importa o que você mude fora, tudo volta ao padrão interno. Você já viu alguém que começa bem, se destaca, é elogiado e de repente desaparece? Isso acontece quando a imagem interna não aceita aquele sucesso. A pessoa sente que não combina com aquilo. E por mais que o mundo diga vai, sua imagem interna grita, isso não é você. Então ela recua, se sabota, volta ao velho padrão de antes, porque ali, mesmo com dor, se sente segura. E o mais triste, ela nem percebe o que está acontecendo. Elas culpam o azar, a crise, os outros, mas muitas vezes estão presas dentro de uma gaiola invisível, construída por experiências antigas e reforçada diariamente por pensamentos automáticos. Pensamentos como isso nunca vai mudar, ninguém da minha família conseguiu. Isso só acontece com quem já nasceu com dinheiro. Mas deixa eu te dizer algo com toda a certeza que carrego após décadas estudando esse tema. A sua vida pode mudar radicalmente se você mudar a forma como se vê. Porque é impossível viver de forma duradoura em dissonância com sua autoimagem. Se você quer resultados maiores, precisa construir a imagem de alguém que os merece. Agora você pode estar pensando, como mudo essa imagem se ela foi construída há tantos anos? A resposta é simples, ainda que não seja fácil. Comece a alimentar um novo filme mental. Você precisa parar de revisitar memórias de fracasso, dor e vergonha, e começar a criar memórias do futuro que deseja viver. Quando acordar, antes de olhar o celular, pare por alguns minutos e se veja vivendo a vida que quer. Veja com detalhes, onde mora, o que veste, como é sua rotina, com quem você fala, quanto entra na sua conta bancária, como você se sente. No começo parece mentira, mas seu cérebro começa a aceitar aquilo como possível. E quando ele aceita como possível, começa a agir como se fosse real. E quando você age como se fosse real, o universo responde. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas acontece, porque você não está se forçando a viver algo diferente. Está se tornando alguém diferente. E esse alguém toma decisões diferentes, enxerga oportunidades que antes ignorava, se posiciona com mais confiança e atrai pessoas e situações coerentes com sua nova versão. Foi assim comigo. Aquele menino burro não desapareceu. Foi substituído por uma nova imagem construída com intenção, reforçada com estudo e novos hábitos. Hoje eu olho para trás e vejo claramente. Eu nunca fui burro. Eu só estava preso dentro de uma imagem errada que me controlava como um piloto automático invisível. Você não precisa viver uma vida inteira dentro de uma identidade que não é sua. Pode, e deve, criar uma nova imagem de si mesmo. Forte, próspera, livre. Só assim o mundo lá fora vai refletir o que você sente por dentro. E quando isso acontecer, você vai perceber. Nunca foi seu passado, mas o que escolhe acreditar sobre si mesmo. Essa escolha ninguém pode fazer por você, mas ela está disponível, agora mesmo. E pode ser o primeiro passo de uma vida completamente nova. A realidade que você vive hoje não é fruto do acaso. É o reflexo exato da imagem que você tem de si mesmo. A mudança começa dentro, não fora. A imagem que você sustenta de quem você é define tudo o que permite, aceita e atrai. Agora que entendeu isso, é hora de continuar subindo. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela é o próximo degrau na sua evolução de sabedoria.
É o passo que vai te ajudar a se tornar 1% melhor do que você é agora. E esse 1% faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui comigo. Te vejo no próximo vídeo.